Oi, gente, que Erika, taróloga, minhas experiências paranormais. Vim aqui fazer mais um relato. Eu vim aqui, se puder compartilhar meu vídeo, dê like, tá? Eu vim aqui falar de uma vivência que eu tive pessoal, tá? É uma vivência muito forte, que eu não vou explicar detalhe do que ocasionou isso, vou só comentar por alto, mas vou falar da vivência que eu tive muito forte. Porque, de novo, eu não quero expor nada ligado à religião, nada. Eu fiz um trabalho uma vez, e isso faz 9 anos atrás, mais ou menos. E esse trabalho foi muito forte. Eu fui para minha casa depois. E eu tive uma experiência muito forte, paranormal, que me ajudou muito a firmar toda a minha fé há 9 anos atrás. Foi muito importante, mesmo dentro de tudo que eu já passei, que eu já vi, que eu já vivi, essa experiência foi fundamental. Como eu disse, eu fiz um trabalho espiritual. E fui para minha casa. E fiquei na minha, recolhida, quieta. E eu tive uma vivência de ver fogo caindo do alto para baixo. Um fogo muito forte. Mas era um fogo espiritual. Mas era um fogo tão forte, tão imenso, que eu percebi o poder espiritual, talvez de uma maneira bem imensa na minha vida. E esse fogo era tão intenso, tão magnânime, tão deslumbrante, tão maravilhoso, que eu não... E isso foi um trabalho que eu fiz na linha afro, tá? E eu não vou citar que tipo de trabalho foi feito, isso aí eu não vou falar, mas nem a pau. Mas nem a pau. Isso é só para poucas pessoas, eu não vou falar mesmo. Mas eu tive a sensação de que esse fogo que descia do alto para baixo era muito mais forte que qualquer coisa da matéria. Qualquer coisa da matéria era mais fraco que esse fogo. E que o meu corpo era como se fosse de papel, entendeu? Porque esse fogo era mais forte que o meu corpo. E era mais forte que qualquer coisa material. É como se fosse uma coisa muito maior e muito mais forte. E muito imensa. E era um fogo mesmo. Um fogo mesmo, sabe? E eram labaredas de fogo que desciam do alto para baixo. Foi uma experiência que durou mais ou menos 6 horas ou 7 horas. Eu não conseguia comer, não conseguia beber água, não conseguia fazer nada. Eu fiquei completamente inerte nisso. Não foi nada ligado à loucura, foi ligado à paranormalidade. E foi decorrente de um trabalho que foi feito na linha afro, que eu não vou citar detalhe nenhum. O que eu vou falar para vocês é que naquele momento eu percebi que o espiritual é maior que a matéria, bem maior. E que a matéria, ela é comandada pelo espiritual. E quem não sabe disso, um beijo, um abraço, tá? Se vocês acham que vocês estão reinando na matéria, comprando tênis, comprando coisas e fazendo coisas com a matéria e correndo atrás de dinheiro, que é importante para pagar a conta, para comer, que é importante para várias coisas, mas não é o nosso Senhor máximo, entende? Não é, cara. Não é e nunca vai ser, entendeu? E naquele momento eu percebi que o espiritual era uma coisa tão absurda, tão absurdamente forte, que tem um poder absoluto, absoluto. E que o mundo que a gente vive aqui, ele é de papel.
é frágil e não é a grande realidade, é ilusório. Porque o plano espiritual, ele é muito maior que isso aqui. Se vocês estão se apegando a coisas, se ligue, porque isso aqui não é nada. Isso é só alguma coisa que está em torno de você. Mas o grande lance é vocês se ligarem no teu interior e na sua força espiritual, porque isso vai poder mudar muita coisa na vida de vocês. Mas muita coisa. E vai dar muito poder para vocês. É muito importante essa ligação. Sem fanatismo, gente, sem fanatismo, porque tem gente que fica desequilibrada de tanto fanatismo. E também tem gente que já é desequilibrado de natureza e não pode ter muita relação com o espiritual porque não tem nem estrutura para ter. Eu não acho que essa entrega e essa vivência espiritual é para todo mundo também, porque acho que tem pessoas que são muito desequilibradas. E se elas tiverem qualquer percepção mais alta e maior, às vezes elas nem aguentam essa percepção, não têm nem a capacidade para ver isso. Não tem nem essa condição. Eu tô falando alguma coisa que talvez pessoas em várias linhas já tenham sentido, já tenham vivenciado. Nem todo mundo dá cara a tapa para falar isso. Mas eu tô falando diretamente e se alguém me agredir, eu vou bloquear, tá? Mas foi uma das experiências mais importantes na minha vida para mudar muito o meu conceito e perceber que a gente está rodeado de coisas que são importantes, coisas que a gente conquistou, mesmo uma coisa que você comprou com o seu dinheiro é importante, porque o seu trabalho, o seu dinheiro é uma coisa que você tem, mas é uma coisa que você tem passageiramente, que está passando pelo teu... Não dá para você ficar acumulando coisa, porque aquilo é passageiro, é para ser usado. O que eu tenho é para ser usado. Se você acumula, não vai te trazer nada, não vai te trazer experiências. E é necessário a gente ter essa firmeza lá no espiritual, sabe? Que não é aqui, que é em outro lugar, em outra vivência. E que o nosso corpo aqui, nossa estadia aqui na Terra, que é passageira, possa ser testemunha de tudo que acontece conosco e que a gente possa ser testemunha de tudo isso, refletir sobre tudo que acontece, repensar, elaborar e chegar no entendimento para minimizar e organizar todas as experiências que a gente tem na nossa vida. Por isso é tão importante a gente organizar internamente tudo que a gente passa, as nossas experiências. Porque, gente, o que eu posso falar para você? Que na parte espiritual, que é interdimensional, tem muitas presenças muito maiores que nós, muito mais poderosas que nós, e muito mais experientes, com muito mais conhecimento, muito mais vivência, e que de alguma forma eles estão aqui abertos à comunicação, à troca, desde que você tenha uma busca verdadeira, sincera, uma busca que é necessária, gente, porque às vezes a angústia que vocês sentem, o vazio que vocês sentem, é a falta de preenchimento de algo espiritual. Que às vezes o vazio que vocês sentem não tem nada a ver com material. Não há nada que você compre que mude esse vazio. Para quem muita gente acha que o sexo é importante, mas o sexo não vai tirar o seu vazio. Você pode fazer sexo, pode ter orgasmo, pode ficar pleno na sua sexualidade, mas isso não vai tirar o seu vazio. Então, assim, não tô falando que o espiritual tira completamente o vazio, mas ele eleva a tua consciência e traz uma nova percepção de que é necessário elaboração no mundo interno, organização do mundo interno, a aceitação de tudo que você passa e para tentar ter um entendimento mesmo dos maiores sofrimentos, das piores coisas que você passa, porque isso vai fazer você poder ter outra visão e um insight de uma nova percepção, um novo caminho e talvez se sentir um pouco mais
presente nesse mundo, né, com tudo que acontece, e não estranhar tudo que acontece, mas aceitar o que acontece, usufruir isso, mesmo que esteja passando por um momento ruim, difícil, aceitar, usufruir, orar, rezar e entregar a algo maior. Porque eu tenho certeza absoluta que todo o trabalho que é feito aqui na Terra por nós, tudo que a gente realiza, não é em vão. Nunca foi. E essa experiência que eu tive foi determinante, assim, para eu perceber que, ó, Érica, ó, o caminho, ó, não tem outro. É lá no alto, é elevação, é mudança, transformação e é poder receber, né? A quantidade de luz que pode descer pra gente é muito grande. Se a gente não tiver receptivo a receber, né? E ela não vai vir. E naquele momento que eu realizei um trabalho que foi importante, fundamental na minha vida, mas não foi o primeiro trabalho, nem o último trabalho. Foi um trabalho no meio de muitos trabalhos, E de tanto que você bate na porta, eu tive uma abertura para essa porta e essa porta se manifestou em fogo que vinha de outra dimensão. Isso é uma coisa muito séria que eu vou trazer para vocês, que aconteceu comigo. Foi uma experiência sublime e eu pude perceber que não há outro poder que não seja espiritual. O segundo poder que eu acho muito importante é a nosso trabalho que a gente faz com a nossa vida, porque a sua vida pode ser feito um trabalho na sua vida e é você que tem que fazer esse trabalho. E esse trabalho é um processo de vivência seu, de como você lida com tudo que está à sua volta, tudo e todos que estão à sua volta. Então é necessário ser suave, ouvir, receber, falar o que é importante e tentar dar uma palavra para o outro que está em volta de nós. Porque essas pessoas que estão à nossa volta, às vezes precisam do nosso apoio, da nossa palavra, do nosso afeto. E é por isso que eles estão à nossa volta. Porque eles estão ali, porque uma palavra sua, um apoio seu, uma conexão tua com essa pessoa pode dar um suporte, pode dar um acalento, pode dar uma experiência para essa pessoa. E se a gente começar a enriquecer as experiências com todos que estão em torno de nós, que nos respeitam e que têm uma conexão com a gente, melhorar essas experiências, mesmo os que não nos respeitam, tentar melhorar essa experiência, tentar estar ali para vivenciar o outro de uma maneira mais produtiva, mais iluminada possível, né, na troca, eu acho que a gente vai estar fazendo diferença na vida dos outros, né? E a gente vai estar aprendendo alguma coisa com isso. Então, é isso. Eu queria trazer essa experiência que eu tive para vocês, que é real. Talvez outras pessoas tenham tido a mesma experiência, não fui a única. Acho que outras pessoas já tiveram essas experiências em trabalhos espirituais, talvez na igreja evangélica, com certeza no candomblé, em absoluto, na quimbanda, nas ordens de magia, entendeu? Em todas as vivências aí de budismo tibetano, budismo, eu acho que muita gente já teve essas experiências em outras linhas. Mas eu vou falar para vocês que talvez nem todo mundo dê a cara a tapa para falar disso. Porque tem gente que tem vergonha de parecer maluco, né? Mas são vivências que acontecem com quem busca, quem bate na porta e quem trabalha para isso. E eu tenho certeza que essa bênção que desceu, essa vivência que veio para mim de bênção, eu trabalhei essa bênção para receber, né? Foi trabalhado. Ela não desceu gratuitamente, porque eu acho que nesse sentido eu aprendi também que é necessário fazer um trabalho para liberar alguma coisa ruim e para trazer alguma coisa maior.
Tudo isso é um trabalho. Esse trabalho pode ser oração e pode ser diversas formas feito esse trabalho por diversas linhas. Cada linha vai fazer esse trabalho da sua maneira. Aí assim, o poder é do pastor, é do médium. Gente, não é que o poder é do médium. O médium talvez só acessa mais isso. Mas mesmo o médium, por acessar alguma coisa, ele também precisa ter todo um trabalho interno para lidar com aquilo, para fazer alguma coisa com essas imensas luzes que podem vir até nós, no nosso mundinho material, que parece que está aqui para ser feito esse trabalho de conexão e de recarga de energia de uma luz maior, que são de muitas linhas, até hinduísmo, gente, shintoísmo, não duvido que essa luz, gurus indianos, tem muita luz lá para a gente puxar para a gente. E a gente tem que aprender a fazer esse trabalho. Porque isso pode afastar muitas coisas ruins da nossa vida e pode abrir portas novas e trazer sorte, trazer uma renovação interna também, que às vezes é poderosa. Quando você se renova internamente, já é um grande poder, já é uma grande coisa. Tem gente que está emperrado aí, está travado no passado. Tem gente que está sofrendo por coisas que viveu traumáticas de 20 anos atrás, 10 anos atrás, e não consegue fazer esse looping, essa mudança. E às vezes esses trabalhos maiores, grandes, fazem essa mudança de consciência e você de repente desliga de alguma coisa que você estava alimentando porque você estava preso no trauma ou em alguma coisa. Isso é libertador. Essa experiência que eu tive foi muito importante, ela foi muito real e ela foi espiritual, porque para mim o espiritual é algo muito real. Muito real. Assim como a matéria faz parte da nossa realidade, o espiritual também faz. E muito. E a gente também tem que aprender a ver os sinais de tudo que está em torno da gente, tudo que vem pra gente. Existem muitos sinais aí. E é necessário o silêncio, a intuição para perceber os sinais. Muito obrigada. Vamos se cuidar. Obrigada.